Boa noite, cumprimento todos, irmãos, a paz do Senhor. Graças a Deus, mais um dia vencido, mais um dia na presença do Senhor, onde andamos protegidos, sendo guardados pelas mãos do Senhor. O Senhor nos deu o livramento tanto na ida e na vinda. Estou aqui para hoje para falar sobre obediência, tá? É um tema que, sim, que todos nós temos que aprender, tanto na presença de Deus, como na presença dos familiares, né? Filhos para pai, que hoje é muito difícil, né? A disciplina hoje está totalmente mudada, não é aquela que de antigamente que nós vivemos, né? Nós mais antigos, mas vamos falar também sobre a obediência de Deus, como que nós assim vacilamos em não obedecer a Deus, somente os seus mandamentos. Mas antes quero pedir a vocês aí para se inscreverem no meu canal, deixarem os seus likes, clique no sininho, escolha a opção todas aí, para que assim todos os meus vídeos que eu gravar possam chegar para vocês aí, tá? E deixe um comentário, um pedido de oração, tá? Para que eu possa orar, que eu ore o dia inteiro, gente. Eu converso com Deus o dia inteiro. E todas essas pessoas eu estou colocando na minha oração, tá? Todos que estão aí nos meus comentários. Deus abençoe a todos e que Deus prepare uma semana de vitória para nós. Bom, obediência. O que é a obediência? É obedecer, acatar, né, e cumprir. Por exemplo, os filhos hoje, o pai fala assim, é isso. E eles conseguem debater aquilo com o pai e com a mãe, mesmo sabendo que através da idade do pai e da mãe, a experiência que eles têm de vida, eles podem falar alguma coisa que pode ser verdade, pode ser real, né? Por exemplo, eu casado, né? Então, né? E pai de família, tenho neto já. Se o meu pai e a minha mãe tivessem vivo hoje, eles falavam comigo assim, Celestino, faz isso, é assim, eu cumpriria e respeitaria. Porque nós temos que aprender a ser obediente, né? Há vários fatos, relatos, testemunhos, igual uma vez eu vi um assunto, uma mocinha, né, que tinha 16 anos na época, queria ir no casamento, a mãe não deixou. Aí ela falou que ia, porque as amigas dela deixou, a mãe dela decidiu, não vai nesse casamento, não vai, né? E a menina foi. Aí teve uma briga lá e infelizmente tem muitos anos que aconteceu, tá, gente? Infelizmente a menina tomou um tiro na cabeça e morreu naquele lugar, por falta de obedecer a mãe, né? Também tem aquele relato que aconteceu também, que todos nós já vimos, tem vídeo aí, que a filha ia sair com os colegas de carro e tal, e a mãe falou assim, não vai, não vai não, não é na hora de sair, fica dentro de casa, não vai pra bagunça não. Ah, eu vou, mãe, que entrou no carro com os amigos, o carro capotou e morreu todas as 5 pessoas que estavam dentro do carro. Então, o pai e a mãe, às vezes, eles têm, assim, um não pressentimento. A gente toca no coração que aquilo não deve acontecer, que aquilo não deve ser feito, mas os filhos hoje não obedecem, os filhos hoje andam pela cabeça deles. Muitos falam, a vida é minha, né? Eu que mando na minha vida e tudo, mas o coração do pai, principalmente da mãe, tem aquele sentimento aqui, não deve ser feito aquilo, né? Então nós devemos obedecer, porque também se nós não obedecemos ao pai e à mãe, né? Como que nós vamos obedecer a Deus? Por isso que acontece muita tragédia hoje no mundo, porque nós não obedecemos a Deus, porque andamos desviando do caminho de Deus, né? Então, por exemplo, andamos pecando, né? Andamos fazendo coisa indevida que não agrada a Deus, né? Nós não vamos na igreja porque nós não temos tempo de ir na igreja para ouvir a palavra de Deus e ali pegar algo que possa vir para ser bom para nós, né? Mas temos que obedecer, ser obediente, né? Mas nós não temos tempo para ir na casa do Senhor, mas temos tempo para ir em festa, em churrasco, futebol, sabe? Não vou falando que eu gosto de futebol também, né? Gosto muito de futebol, mas eu, primeiramente, é a casa do Senhor, né? Porque ali eu me fortaleço, ali a pregação do pastor sempre tem uma coisa nova para a gente ouvir, para a gente aprender, e tudo aquilo que nós ouvimos ali, nós temos que obedecer, né? Primeira coisa é obediência, é não pecar, não errar, sabe? Nós somos carne, nós somos fracos, é uma luta muito grande lutar contra a nossa vontade. Mas nós temos que vencer a nossa carne, vencer a nossa vontade, por quê? Por que nós temos? Porque
nós temos que obedecer a Deus. E na hora que você vence a sua carne, deixa de fazer aquilo que a sua carne pede, você está sendo obediente às palavras do Senhor, aos mandamentos do Senhor. Tá? Então nós devemos ter obediência sim ao nosso Deus, ao Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, aquele que morreu por nós na cruz, que deu a sua vida por nós, ao Deus Pai Todo-Poderoso, o Deus de Israel, o Deus Criador, que deu o seu próprio Filho para nos salvar. Nós temos que obedecê-lo. Não é fácil não, gente, é difícil, é uma luta diária. Nós lutar contra as nossas vontades, que às vezes até a nossa cabeça e o nosso coração nos faz desobedecer a Deus. Porque entra na mente, a mente convence o coração que aquilo que está certo, que a gente pode fazer aquilo. Mas só que nós não devemos. Então, por exemplo, se você não tem obediência em casa, né, com o seu pai, com a sua mãe, como que você vai ter obediência com Deus? E se quando você não obedece a Deus, você está desguardado. Aí você está indo para o mundo, você entendeu? E não tem nenhuma guarda, porque Deus não agrada da desobediência. Certo? Às vezes nós somos fracos, às vezes eu sei que nós iramos, às vezes nós falamos coisas que não devemos, que nós arrependemos depois, tá? Tanto com nossos filhos, né? Com nossos amigos, aqueles que nos rodeiam, e a gente se arrepende. Né, nós pedimos perdão a Deus por aquilo. Ô Senhor, tal, eu estava dirigindo ali, um rapaz me deu uma pessoa me deu uma fechada e eu fiquei nervoso, entrou ira no meu coração, perdão, Senhor. E se você tiver a questão de pedir perdão à pessoa também, é melhor ainda, que Deus se agrada disso, tá? A nossa humildade agrada a Deus. Então, gente, o recado meu, vamos ter obediência em casa, primeiramente, obedecer a Deus, né? Que Deus sempre tem que estar em primeiro lugar na nossa vida, em tudo, no nosso coração, na nossa mente, na nossa vida, no nosso caminhar, Deus está em primeiro lugar em tudo, né? Vamos obedecer a Deus e obedecer em casa, porque quando você obedece em casa, você aprende a obedecer a Deus e lutar contra essa força que tenta nos segurar para não ir na casa do Senhor. Porque nunca vi isso. Você está em casa fazendo tudo, brincando tudo, mas quando está na hora de igreja, eu estou cansado, nossa, isso, né? E quando você chega na igreja, você dá um sono danado, não é mesmo? Pois é, nós temos que lutar com isso tudo. Né? Mas o primeiro, ser obediente aos mandamentos de Deus. Vamos obedecer a Deus, vamos obedecer os nossos entes, os nossos superiores, né? Se nós estamos trabalhando, o nosso patrão fala, faz isso, vamos fazer, porque nós estamos ganhando o nosso salário, nós temos que fazer aquilo. Os nossos pais, as nossas mães falam, é isso, vamos obedecer e vamos ler a Bíblia e olhar os mandamentos. Deus não gosta disso. Será que Deus ia gostar de eu fazer isso? Será que Deus ia gostar de eu fazer aquilo? Entendeu? Então vamos ser obedientes. Eu separei aqui, como sempre, um versículo aqui para mim poder ler, né? Está em Samuel 15, no capítulo 15, no versículo 22. Porém, Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, como em que se obedeça à palavra do Senhor? Olha só, obedeça à palavra do Senhor. Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. Você entendeu? Então Deus sente mais prazer. Hoje nós não fazemos sacrifício, né, com o holocausto, igual eles faziam antes, né? Mas o nosso sacrifício é na nossa carne, é a nossa lutar contra a nossa vontade e sermos obedientes a Deus. Então, vamos obedecer a Deus, porque o Senhor nos dará a vitória. Se Ele andar com nós estaremos protegidos, não vamos andar desprotegidos. Vamos guardar o nosso coração para Deus, tá? Senhor Deus Pai,
Eu peço ao Senhor que tenha piedade, perdoa a mim e a todos os teus servos, Senhor, que talvez andamos em desobediência, Senhor, andamos em pecado, Senhor, fizemos coisas que não te agradam, falamos coisas que magoam as outras pessoas, Senhor. Obrigado, Senhor, por nos dar o teu perdão, Senhor, por mandar o vosso Filho aqui para morrer na cruz por nós, Senhor. Eu te peço perdão, Senhor, por todas as vezes que eu desobedeci o Senhor, Pai, e peço ao Senhor que o Senhor me dê força e sabedoria para que eu ande com retidão, em obediência ao Senhor, Pai. Tenha piedade, cuida de nós, nos perdoa e nos ensina a andar na Tua vontade, Senhor. Hoje e amanhã e por todo sempre, Senhor, que nós nos guardamos somente para Ti, Senhor. Aleluia, Senhor. E agora, eu abençoo a sua vida. Em nome do Senhor Jesus Cristo, você está abençoado. Bênçãos sem medida virão sobre você. O espírito da doença, da enfermidade, da morte se afastará de todos vocês, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a vós, paz do Senhor, irmão.